Olá, iniciando aqui pela Rádio Módulo FM, nessa quinta-feira, mais uma edição do Módulo Saúde. A partir de agora você acompanha, claro, aí no seu radinho tradicional, na Rádio Módulo FM e também através das nossas plataformas digitais. Facebook ao vivo e também no YouTube ao vivo. No YouTube eu peço a você, meu querido ouvinte, internauta, se inscreva no nosso canal, ative lá os sininhos para receber todas as informações de primeira mão aqui da Rádio Módulo FM. E nesta edição desta quinta-feira, aqui no Módulo Saúde, eu tenho o prazer de receber pela primeira vez comigo aqui a doutora Milena Fonseca, pneumologista. Doutora Milena, que alegria e satisfação em recebê-la aqui na Rádio Módulo FM, nesse quadro que é dedicado à saúde, que é o Módulo Saúde. Boa tarde. Boa tarde a todos, muito obrigada aí, Jane, pelo convite de estar aqui hoje, a Módulo FM, e vamos conversar sobre um tema bem interessante. Aliás, são vários temas, né, doutora? A gente vai citar aqui para você, ouvinte, a questão de asma, renite, que eu tenho renite, e também bronquite. Doutora, em julho muda, né? A gente vai entrar em julho aí no inverno. É prejudicial para quem tem asma? Sim, em geral, tanto no início do outono, no decorrer da estação e no inverno, com as mudanças climáticas, as pessoas que têm asma, muitas vezes também relacionada à rinite, têm uma piora, podem apresentar aí uma piora dos sintomas. Isso porque com a mudança climática e o tempo seco, né, menos chuvas, isso causa uma irritação na mucosa nasal, também nos brônquios, e a pessoa pode apresentar uma piora dos sintomas. Pessoa, doutora, pode ter asma com rinite, como que é? Em geral, Como a pessoa que tem asma, ela pode ter diversas características, né? A asma, ela pode ser alérgica, ou seja, associada a sintomas alérgicos, de rinite alérgica, podem ser juntos, ou a pessoa pode ter apenas a asma. Mas, em uma boa parte da população, os sintomas são associados. Então, a pessoa tem a asma e rinite, mas não obrigatoriamente. Algumas pessoas têm apenas asma, outra apenas rinite. Asma, hereditário? A asma, ela tem vários fatores, tá? E o fator genético está, sim, envolvido. Então, a pessoa, ela tem já, geralmente, aquela pessoa que os familiares, principalmente de primeiro grau, tem asma, elas também estão mais predispostas a desenvolver a doença. Então, tem, sim, um componente genético importante. E quando começa a desenvolver a doença? O mais comum são nos primeiros anos de vida, então na fase da infância. Mas isso não exclui a possibilidade da pessoa desenvolver na fase adulta também, que a gente chama de asma de início tardio. Mas o mais comum é na infância. Quais são os sintomas? Sintomas da asma. Depois eu vou comentar um pouquinho dos da rinite. Não, pode falar depois. Mas os da asma, em geral, a pessoa apresenta tosse, falta de ar, chiado no peito, aperto no peito. Então, é muito importante que a pessoa, quando tiver qualquer desses sintomas, passe em avaliação médica para ver se realmente tem o diagnóstico. O diagnóstico, ele é clínico associado a um exame, que é o exame de espirometria, o exame que o pessoal conhece como exame do sopro, né? Que é o que faz o diagnóstico funcional da asma. Já a rinite, os sintomas são obstrução nasal, né, que é o famoso nariz entupido, né, que o pessoal comenta, coriza, prurido nasal, que é quando fica coçando, né, o nariz. Esses são sintomas da rinite, que pode ou não estar associada à asma. Agora, a questão da asma, doutora, com o tempo, ela acaba? Não, a ou asma... não? A asma é uma doença que os sintomas são variados. Elas variam ao longo do tempo e de acordo com alguns gatilhos. O que é isso? Então, a pessoa tem períodos que ela está com sintomas, ela pode melhorar, permanecer até anos sem sintomas, mas pode voltar. Então, a gente fala que a asma, ela não tem cura, ela tem tratamento. Então, a pessoa, mesmo aquela pessoa que tem sintomas leves, esporádicos, é muito importante manter o acompanhamento. Porque mesmo sendo leve, qual que é a grande preocupação no dia a dia do consultório, né, com os pacientes? De ter crise grave. O que é crise grave? Aquela pessoa que tem muita falta de ar. Precisa de bombinha, alguma coisa assim? Sim, sim. O tratamento da asma, ele é feito através dos medicamentos inalatórios, né, conhecidos como bombinhas. A forma de usar
depende de quantas vezes a pessoa tem sintoma. Então, aquela pessoa que tem sintomas apenas mensais, há 2 vezes no mês. Muitas vezes ela usa bombinha só se necessário. Agora, aquela pessoa que tem sintomas diários ou muito frequentes tem que usar todo dia, que é o que a gente chama de tratamento de manutenção. E a dose é definida de acordo, pós-avaliação, nós utilizamos alguns critérios para definir a dose da bombinha. Se vai ser 2 vezes por dia, mais, enfim, varia de acordo com cada indivíduo. Questão de alimentos. Piora, ajuda a ter alimentos que a pessoa que tem asma pode comer, se não pode, tem isso? Não tem algo assim definido, a pessoa não poder comer. Mas às vezes a asma pode estar associada a alergias alimentares, então a pessoa não pode. E tem alguns alimentos, principalmente aqueles alimentos ricos em gorduras, alguns ricos em lactose, para pessoas que já têm predisposição a piorar os sintomas, é bom evitar. Né? Assim, não que a pessoa não possa, mas varia de indivíduo para indivíduo. Mas uma alimentação saudável é essencial, até porque a obesidade, então, se a pessoa for obesa, isso pode piorar os sintomas da asma. Então, manter uma boa alimentação, controle do peso, é essencial no bom controle da doença. Para quem tem asma, há um exercício, uma atividade física que é indicado? A pessoa que tem asma, ela dá conta de desenvolver algum tipo de atividade física? Sim, os exercícios, inclusive, são recomendados. Nós recomendamos a realização de atividades físicas pelos asmáticos. Porém, esse indivíduo tem que estar em acompanhamento, ele deve estar com sintomas controlados. Aquele indivíduo que não está com bom controle dos sintomas, que está tendo muita falta de ar, chiado, não é ideal. Então, ele tem que primeiro passar por uma avaliação, controlar esses sintomas e aí atividade física. Então, atividade física para o asmático é importante e indicado. No meu tempo, eu não sei se é mito, doutor, falava que nadar é bom para quem tem asma. Não especificamente a natação, mas toda atividade física, incluindo a natação. Então, se a pessoa tiver controladinha da asma, tiver bem, acompanhando, natação, caminhada, corrida, academia, desde com acompanhamento adequado, são indicados para pacientes. Período frio, então, é mais prejudicial para essa pessoa, para o paciente que tem asma. Mais prejudicial. Causa uma irritação mesmo nas vias aéreas, o frio e o tempo seco, porque além do frio a gente ainda tem um agravante. A chuva, né, para de chover, então o tempo, a umidade relativa do ar cai, e isso prejudica mais ainda. A questão da rinite, que a senhora citou aqui no modo de saúde, é a questão de alergias. Alergias. Poeira, ácaro. Poeira, ácaro, cada indivíduo tem a sua. Então, poeira, ácaro, algum contato com pelo de animais. Então, é muito importante a pessoa saber, cortinas, né? A pessoa saber o que causa isso para ela e ela deve evitar. Então, eu falo que isso é muito individual. Se a pessoa tem uma alergia importante, é muito importante a avaliação da parte alérgica também. O que está causando essa alergia? Mas o que eu gosto de recomendar? No inverno, evitar principalmente esses contatos com gatilhos. Esses são os gatilhos. Pessoa me fala, toda vez que eu fico perto daquela cortina, que não lava há um tempo, eu passo mal. Eu falo, olha, ou faz a higienização correta, ou tenta ficar mais distante. Porque tudo que causa esse gatilho, a gente evita. A pessoa vai ter sintoma, vai piorar e vai ter as crises, né? Que a gente chama de exacerbações da asma, que são nada mais que as crises. Agora, doutora, só citou essa questão, o nariz fica entupido, né? Uhum. É bom usar um soro, algo assim, antes de dormir? Sim, primeiro, eu sempre falo isso porque a avaliação é essencial, porque às vezes a pessoa tem rinite, mas às vezes ela tem desvio de septo associado, desvio de septo nasal, tem pólipos nasais, então nem toda obstrução nasal, que é o nariz que fica entupido, é apenas rinite. Algumas dessas pessoas têm esses fatores associados, então nesse ponto aí eu falo que o pneumo e o otorrino trabalham juntos, porque às vezes o paciente chega para o pneumo com aquela asma, com rinite, e eu suspeito de alguma coisa associada, desvio de septo, pólipo nasal, então nem tudo que causa obstrução nasal é rinite. Prejudica mais, né? Quem tem desvio de septo. Prejudica mais, que a pessoa fica com o nariz mais obstruído, ela acha que ela tem mais rinite. E algo que acontece muito também, o pessoal usa aqueles descongestionantes nasais, que não são indicados, né? Então, o tratamento da rinite, ele varia de indivíduo para indivíduo, mas em geral são medicamentos tópicos, né? Soro fisiológico nasal, alguns corticoides nasais. E quando a pessoa está em crise, até medicamentos antialérgicos, né? Mas aí depende da situação da pessoa, depende do
grau dos sintomas. Para o ouvinte de casa, doutora Milena, entender também, a gente está aqui citando a questão de asma, rinite, vou te perguntar agora, bronquite, é associado a asma, rinite, a diferença? A bronquite, vamos falar primeiro de bronquite aguda. Asma e bronquite não é a mesma coisa. Tá? A bronquite, em geral, ela é um quadro mais agudo e desencadeado por infecções. Então, a pessoa teve uma infecção viral ou até bacteriana e desencadeou um quadro de bronquite. O que é a bronquite? A inflamação das vias aéreas. Mas não é tão crônico como a asma. Agora, vamos falar do indivíduo tabagista, né? O indivíduo tabagista ou ex-tabagista, ele pode desenvolver uma doença, eu vou falar o nome e depois explicar, que é a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. O que é isso? DPOC é uma doença caracterizada por uma bronquite crônica, então aquele agente que é o cigarro irrita, né? Ele causa uma bronquite crônica associada ou não ao enfisema pulmonar. Então, a pessoa pode ver essa DPOC. E os sintomas são parecidos com a asma. Não é que são parecidos, são sintomas falta de ar, tosse, né, o cansaço, chiado no peito, podem ser parecidos. Então, é muito importante a pessoa, principalmente tabagista, né, passar por avaliação. E também, só um adendo, fogão a lenha. Paciente que tem contato fogão a lenha por determinado tempo tem risco de desenvolver DPOC também. Não sabia, mesmo, verdade? Verdade. Agora, doutora, com relação aí ao bronquite, como que é o tratamento? Se for um quadro agudo, longo? Depende. Se for um quadro agudo... Depende do paciente, né? Depende do quadro. Vamos supor que é um quadro, uma bronquite aguda. A pessoa teve uma infecção viral, desenvolveu aquela inflamação nas vias aéreas. Eu vou dar suporte, sintomáticos e esperar a pessoa, porque viral eu não vou usar antibiótico. Se a pessoa tem uma infecção bacteriana, eu vou tratar com antibiótico, tá? Agora, nos casos dos fumantes e ex-fumantes, né, que desenvolvem a que eu citei, DPOC, aí o tratamento é com as bombinhas, com os inalatórios, né, com as bombinhas. O que eu busco? Broncodilatar, ou seja, melhorar o cansaço, dilatar os brônquios dessa pessoa, que tem essa bronquite crônica ou enfisema, e tratar a inflamação. Tem uma pergunta aqui, até fora um pouco desse contexto, eu falo de asma, bronquite e também, né, de rinite. Porque a gente ainda vivencia um pouco dessa questão do Covid-19, né? Só tem ainda recebido muitos pacientes com problemas de pulmonares? Pós-Covid? Pós-Covid. Sim, a Covid-19, ela tem, assim, um espectro de complicações, a gente chama de Covid longa, né, que é o Covid longo, que é o paciente que teve a doença e fica com alguma sequela. E afeta o corpo inteiro, eu digo. Então, pode ter alteração do pulmão, coração, sistema nervoso central, então, problema neurológico, vários problemas aí. É uma doença realmente que ainda tá em estudo, né. Mas para o pulmão, sim, a gente acaba acompanhando casos de pessoas que ficaram com sequelas pós-Covid, as mais comuns aí, alguma alteração tomográfica, né, uma fibrose pós-Covid, que a gente fala, que ainda está em estudo, como que vai ser esse desenvolvimento dessa doença, embolia pulmonar, que é uma das complicações aí que ocorrem, ou principalmente nos pacientes internados mais graves. Mas o que a gente está percebendo? Com, né, o avanço da vacinação, os casos graves tiveram uma queda muito importante, então praticamente diminuíram muito os casos graves. Então, a maioria dos indivíduos estão tendo os vacinados, claro, corretamente, os casos mais leves, né? Então, notou-se essa diminuição da gravidade em decorrer daquele início, né? Que eram casos mais graves, pessoas internadas, né? Doutora Milena, algo mais que você gostaria de acrescentar aos ouvintes da Rádio Módulo FM nessa sua participação aqui com relação a esse tema? Asma, rinite, bronquite, só fica à vontade. Já quero aqui até agradecer a sua participação, a sua presença conosco aqui pela primeira vez aqui no Módulo Saúde. Bom, uma dica aí, um recado a todos que têm essas doenças respiratórias. Dica é bom, hein? Principalmente se tem doenças respiratórias crônicas, manter o tratamento adequado, principalmente nessa fase do ano, não deixar de fazer o acompanhamento, porque a grande preocupação desses pacientes é ter as crises, e as crises graves. Então, manter tratamento de manutenção, aquele tratamento certinho, para não ter crise, principalmente durante o inverno. Obrigado pela presença, pela participação. Espero, em outras oportunidades, contar com a sua presença, com o seu ensinamento, com as suas dicas aqui, através da Rádio Módulo FM. Muito obrigada, agradeço aí ao Jânio, e será um prazer estar aqui novamente. Pneumologista, a doutora Milena Fonseca, recebi aqui hoje, nessa edição do Módulo Saúde. O Módulo Saúde fica por aqui.
De repente você perdeu essa entrevista, calma, porque tá lá no Facebook da Rádio Módulo FM e também no nosso YouTube, tá ok? O próximo Módulo Saúde volta na próxima quinta-feira. Tenham todos uma ótima tarde. Até a próxima!